fui informado um pouco antes de iniciar a sessão pelo meu amigo Joaquim Calazans, né, que é um advogado e conhecido em Sergipe e que é um amigo desde os tempos dos bancos da Faculdade de Direito, né, que está, Joaquim, acompanhando a sessão no nosso canal YouTube da Academia Sergipana de Letras, e a minha satisfação é grande porque Joaquim é neto do tenente João Soriano, né? Suarino, perdão, João Suarino é avô de Joaquim Calazans, né? E é uma satisfação muito grande tê-lo aqui ouvindo essa nossa discussão. O presidente Anderson fez uma excelente exposição, né, sobre a revolta do 13 de julho de 1924, e exatamente a função da academia, que é a de fomentar o debate. Eu gostaria de trazer ao debate, de dar minha contribuição ao debate, tomando um caminho que nem sempre é um caminho presente numa efeméride, né? Eu gostaria de, no debate, dar voz àquele que foi deposto, de dar voz àquele que foi derrotado, que foi vencido por Maynard em 13 de julho de 1924, e que depois voltaria a ser vencido em 1930, né? Que é exatamente o doutor Maurício Graco Cardoso, né, que à época governava Sergipe, né? Por isso que eu gostaria de dar voz ao fantasma do doutor Maurício Graco Cardoso nessa nossa conversa aqui hoje à tarde, não é? Como nós sabemos, não é? Esse debate sobre o 13 de julho de 1924, eu estou aqui tentando, peço desculpas, talvez pronto, conseguiu o que eu queria. Não, agora desmanchei o que tinha acabado de fazer. Pronto, fiz de novo. Eu gostaria de dar voz a Maurício Graco Cardoso, porque normalmente nas efemérides a gente costuma ouvir a voz do vencedor. Mas o que será que nós temos a dizer do vencido, não é? Maurício Graco Cardoso foi deposto por Augusto Maynard e pelos tenentes que comandaram a revolta no dia 14 de julho. Ao longo do dia 13 aconteceram várias demarches e, efetivamente, várias negociações, e ele deixou de ser o governante de Sergipe no dia 14. Né? Os tenentes que tentaram tomar o poder no dia 13 de julho de 1924, né? Na verdade, eles eram articulados com o movimento nacional do tenentismo, né? E é importante que a gente diga uma coisa, né? Lá em 24, lá nos anos 20 até os anos 30, enquanto os tenentes estavam lutando, eles não tinham essa visibilidade de ser o movimento tenentista. Essa denominação, né, foi colocada neles a posteriori pelos historiadores, né? Aqueles revoltosos lutaram em 22, né? E o doutor Anderson nos colocou muito bem o contexto nacional, né? O contexto de tudo que veio do movimento da Semana de Arte Moderna e das revoltas nacionais de tenentes, né? Eles tentaram tomar o poder em 24, né? Eles tentaram tomar o poder em 26. Eles foram efetivamente vitoriosos em 1930. Né? 22, 24, 26 foram tentativas nacionais de um golpe de Estado, né?
em 24 para depor o presidente Arthur Bernardes, né? Mas, efetivamente, a vitória ocorreu, né, em 1930, quando o Getúlio Vargas, né, conseguiu depor o presidente Washington Luiz, e com a deposição de Washington Luiz em 1930, né, Vargas assume o poder, né, impede a posse de Júlio Prestes na presidência da República. Eu estou aqui me relacionando horrivelmente mal com a tecnologia, né, não estou conseguindo fazer aparecer as minhas imagens, apenas uma tela branca, né, que aparece para mim. E agora já fui lá para frente, amor, né? Matheus, eu não sei se você pode me ajudar, me socorrer. Ô Jorge, mas eu não estou conseguindo tire conduzir da bem. apresentação. Tire do modo de apresentação. Perfeito. Pronto. Porque aí ele, por algum motivo, deu algum erro para carregar essa imagem. Ele não tá carregando a imagem que eu... Na verdade, eram 3 imagens. Era uma foto de Getúlio Vargas, uma foto de Washington Luiz e uma foto de Júlio Prestes, né? Que foram Prestes e... Washington Luiz foi deposto e Prestes foi impedido de tomar... Júlio Prestes foi impedido de tomar posse por Getúlio Vargas em 1930. Né? Então, veja, o triunfo da chamada Revolução de 1930, na verdade, né, permitiu que a maior parte das lideranças tenentistas, né, aqueles revoltosos de 22, 24 e 26, em 30, assumissem o poder ao lado de Getúlio Vargas. E ao assumirem o poder em 1930, eles conquistaram, na verdade, eles tiveram uma vitória, penso eu, maior do que aquela vitória de assumir o poder em 30, né? E isso eu digo como historiador, que é um dos troféus mais importantes que os líderes, que os homens que lutam, podem ganhar com a vitória política. É um dos maiores troféus que a vitória política concede, que é o direito de escrever a história oficial. Esta, penso eu, foi a grande conquista dos tenentes em 1930, legada por Getúlio Vargas. Vargas concedeu aos tenentes o direito de escrever a história oficial do Brasil. Ou seja, a história oficial como sendo aquela que se impõe como a única verdade histórica possível no imaginário do senso comum. Aquilo que se passa a estudar na escola. Aquilo que os livros de história registram como sendo a história, digamos assim, entre aspas. Então, é dentro desse contexto que eu gosto de ler, e quero ler aqui nessa conversa, o debate a respeito do tenentismo em Sergipe. O debate a respeito dessa efeméride que nós temos hoje, que é o 13 de julho de 1924. Reafirmo. A vitória de 1930 foi importante porque Getúlio Vargas assume o poder, os tenentes são reabilitados e, no nosso caso particular, o capitão Eurípedes Esteves de Lima e os tenentes Manuel Messias, João Soarino e Augusto Mainar Gomes, né, com essa vitória de 30, outra imagem que eu não consigo exibir, essa imagem de Mainar que eu programei aqui, uma pena. Né? Peço desculpas aos senhores por essa falha tecnológica, vou ver o que é que houve com as minhas imagens, que eu não consegui fazer com que elas fossem vistas. Né? Então, com a vitória de 30, como eu estava dizendo, puderam escrever a história oficial e Eurípides Esteves de
Lima, Manuel Messias, João Suarino e Augusto Mainá puderam ter imagem de herói até 30, não é, na verdade, da tomada de poder, mas com menos de um mês eles foram derrotados, né? E até 30 eles não tinham uma boa imagem na história. A historiografia brasileira, que se produz depois de 30, foi assim uma historiografia pródiga, que associou principalmente a imagem dos tenentes à imagem das aspirações e das lutas das camadas médias urbanas desejosas de modernizar o Brasil. E, efetivamente, havia uma luta social para modernizar o Brasil. A partir da historiografia que se produziu com a chegada de Vargas ao poder, os tenentes foram apresentados sempre na condição de defensores da honra militar. Os tenentes foram apresentados sempre. Olha, eu vou pedir desculpas a vocês e vou retirar esses slides de cena, porque eu acho que a gente ganha mais tendo a imagem da conversa, já que a imagem dos slides não está dando certo, né? Viu, Matheus? Eu vou pedir aí, vou deixar sem o slide. Eu acho que eu já desconectei, não já? Já. Eu estou tentando fazer uma coisa aqui, eu já lhe aviso. Se der certo, eu tá bom. Projeto para você. Pronto. Então, eu vou continuar a minha conversa. Então, veja, a historiografia, a partir de 30, vai apresentar essas pessoas sempre na condição de defensores da honra militar, sempre na condição de moralizadores do sistema político, sempre na condição de defensores dos interesses das camadas médias urbanas. E eu gostaria de chamar a atenção de todos, de pedir a todos que refletissem sobre uma característica permanente da vida política brasileira, principalmente quando nós estamos diante de fatos que envolvem os militares. Eles sempre se apresentam à cena política, e vou sublinhar, política, cena política. Mas eles sempre se apresentam como se a cena, com a chegada deles, deixasse de ser política. Mas estão fazendo política, efetivamente. Voltemos a Vargas. Quem aqui ousaria dizer que Vargas, de 30 até 54, deixou de fazer política? Já está lá na frente, né, em Benjamin. Pode voltar um pouquinho. Matheus, muito obrigado, viu? Você é ótimo. Pronto, está aqui a imagem de Vargas, Washington Luiz e Júlio Prestes, que eu queria mostrar. Por gentileza, Matheus, vamos passar adiante. Pronto, vamos deixar aqui com o Mainar. Então, veja, os militares sempre se apresentam em nome da honra e da defesa daquilo que seria a não política, construindo um discurso de que a política seria o espaço do pecado, o reino no qual os homens cometem erros e o espaço no qual eles, militares, se apresentam sempre como defensores da honra, sempre como pessoas que fazem uma gestão técnica e que não são contaminados por nenhum tipo de interesse político. Eles foram muito competentes ao construir isso na história republicana brasileira. Mas, se a gente olhar a história com outro olhar, eu direi aos senhores, olha, 1889 foi política, 1922 foi política, 1924 foi política, 26, 30, 34, 54, 55, 64, né? 2018. São momentos da política e não há nenhum pecado em que seja política, né? Apenas havia um grupo no poder, um outro grupo tomou o poder.
pelos caminhos que nem sempre são os caminhos constitucionais, né? E que talvez por isso seja necessário dizer que não é política. Esse tema, né, é um tema presente e recorrente do discurso militar sobre o poder, né? E, normalmente, eles vêm associado, esse tema vem associado à necessidade de recuperar a economia, à necessidade de falar em nome da honra, da seriedade e da honestidade, à necessidade de combater um inimigo que está presente na vida política brasileira desde os anos 20 e que voltou a estar presente agora em 2018, os comunistas. Esse é um quadro recorrente da vida brasileira, que é a efeméride do 13 de julho de 1924 nos faz relembrar. Ou seja, são marcantes os momentos de tensão da política brasileira, como 1889, 1826, 30, 64, 2018. Em tais momentos, e essa é outra característica que a efeméride do 13 de julho de 1924 nos faz pensar, a gente pode perceber que o Exército não pensa e não age uniformemente. Ele não é uma instituição monolítica, como muito se diz no discurso, né? Sempre há vozes discordantes na caserna, mesmo quando essas vozes, no primeiro momento, não são ouvidas. Mesmo quando essas vozes, após o 13 de julho de 24, em Sergipe, é muito visível que não havia unidade no Exército. É muito visível que isso era uma quartelada de apoio à tentativa de derrubar Arthur Bernardes, não é? E que era a aspiração de oficiais inferiores. Os oficiais superiores não apoiavam o movimento. Tanto é que uma das primeiras coisas que Maynard, Suarino, Messias e o capitão Eurípides precisaram fazer foi depor e prender o comandante do 28BC. Né? Lembremos-nos, o comandante do 28BC foi desarmado, o comandante do 28BC teve sua arma recolhida e o comandante do 28BC foi afastado para que eles pudessem comandar esse momento do 13 de julho. A condição de vencedor em 1930 fez possível ao tenente Augusto Maynard, que fora preso logo depois em São Paulo como foragido. Maynard, quando foi preso, lembremos-nos, era foragido, era desertor do Exército e era líder de uma rebelião malograda em Sergipe. Mas em 30, com a vitória de Getúlio Vargas, ele pôde ser anistiado, reincorporado às Forças Armadas e promovido a capitão. Foi nessa condição, já de capitão, que ele foi interventor de Sergipe durante o primeiro governo de Vargas e, quando perdeu a interventoria, recebeu um prêmio nada desprezível, o de membro do Tribunal de Segurança Nacional. Lembremos-nos, Maynard continuou progredindo na carreira militar depois disso e foi quando chegou o momento dele ir para a reserva, ele já era coronel e foi para a reserva como general de brigada. Passou a ser o general Maynard, uma grande figura, sem nenhuma dúvida. Eu estou querendo dizer o seguinte, olha, a gente precisa ver os homens, não os mitificando, mas vê-los como humanos que lutam e defendem legitimamente as suas causas. E é este o olhar que eu estou convidando a todos a lançar sobre os nossos heróis do 13 de julho de 1924. Vamos humanizá-los, não é? É verdade, né, que entre nós existem ainda poucos estudos que se debruçaram verticalmente e se aprofundaram sobre o tema, né? Eu louvo o estudo importantíssimo do nosso companheiro Adailton Andrade, que vai falar daqui a pouco e que, na minha opinião, é hoje a pessoa que mais conhece Maynard. É o biógrafo de Maynard. É o homem que tem se dedicado a estudar o movimento, tem se dedicado a estudar a figura de Maynard. Acho que há poucos estudos e, dentre os poucos
importantes, eu cito o trabalho que Adailton Andrade vem fazendo, eu cito o mais importante de todos os trabalhos sobre o 13 de julho de 24, que eu considero, que é o competente e clássico livro, pode mudar, Matheus, o slide, vou botar o próximo, é o competente e clássico livro do professor Ibaré Dantas, O Tenentismo em Sergipe. Né? Além do estudo de Ibaré, vale a pena citar mais dois, como o doutor Anderson muito bem o fez. Né? Os estudos feitos por Pires Wine e o estudo de Mário Cabral são dois estudos referenciais para quem quer discutir o 13 de julho de 1924 aqui em Sergipe. Todavia, eu queria chamar a atenção para o fato de que, mais recentemente, agora nas 2 primeiras décadas do século XX, tem surgido uma geração nova de estudiosos, pesquisadores de história ligados ao ambiente universitário, que estão começando a apresentar alguns elementos que nos torna possível estabelecer outras leituras de movimentos como o da Revolta dos Tenentes, do dia 13 de julho de 1924. Né? É importante a gente anotar, né, que em nenhum daqueles momentos, como eu já disse, os militares foram os únicos e exclusivos conspiradores. Né? O grupo dos tenentes de 24 não estava sozinho. Eles tinham na sociedade civil, eles tinham no aparelho de Estado figuras outras que estavam com eles e outros esses estudos aos quais eu me referencio têm aparecido, têm cuidado de mostrar também esses pactos e alianças que estavam estabelecidos naquele período com distintos agrupamentos da sociedade civil e com aqueles que estavam encastelados no aparelho de Estado. Existendo política, entendida aqui, política não como algo pecaminoso, mas como um espaço que representa os interesses da sociedade e que talvez seja o único espaço viável de conciliação da vida coletiva. Dentre esses estudos mais contemporâneos aos quais eu estou aqui me referindo, que fornecem elementos que nos possibilitam lançar um olhar diferenciado sobre esses movimentos da Primeira República e sobre a revolta dos tenentes sergipanos em 1924, por gentileza, Matheus, eu quero citar, pode mudar a imagem, eu quero citar o estudo da professora doutora Andresa Mainá, A Caserna em Polvorosa, a revolta de 1924 em Sergipe, que é um livro que foi publicado pela universidade, pela editora da Universidade Federal de Sergipe. Né? Esse livro contém o texto da dissertação de mestrado da doutora Andresa. A doutora Andresa é professora na Universidade Federal de Sergipe. Né? Esse foi o seu primeiro trabalho de estreia no mestrado e ela continua sendo uma grande pesquisadora continua sendo uma grande pesquisadora de história de Sergipe. A dissertação de mestrado dela, que está contida nesse livro, foi apresentada no programa de pós-graduação em História da Universidade Federal de Pernambuco, orientada pela professora doutora Silvia Cortez Silva. Veja, o trabalho de Andresa e outros trabalhos nos chamam a atenção para uma coisa importante, que e eu peço a Matheus que mude o slide, muda a imagem. Desde que Walter Benjamin, né, afirmou que a história deve ser escovada a contrapelo, ficaram abertas muitas possibilidades da gente refletir acerca das verdades históricas que a gente costuma comumente aceitar. Este filósofo e sociólogo alemão, né, que foi Walter Benjamin, ligado ao movimento chamado de Escola de Frankfurt, ele anunciou esse entendimento dele sobre a história
a ideia de que ela deve ser escovada a contrapelo, ou seja, não na direção normal dos movimentos, mas em sentido contrário, não como faz o vencedor e como fizeram os nossos vencedores de 30, mas na contramão dos vencedores. É isso que ele quer nos dizer. Ele disse isso em 1940, quando anunciou as suas teses sobre o conceito de história. Walter Benjamin, né, discorreu na sua tese 7, deste livro, Teses sobre o conceito de história, sobre muitos elementos fortes para compreender a história escovada a contrapelo, e eu queria que mudasse a imagem para a gente ver exatamente como é a frase de Walter Benjamin e o que é que ele diz, né? Diz ele: o momento destruidor, demolição da história universal, eliminação do elemento épico, ou seja, do herói, nenhuma identificação com o vencedor. A história deve ser escovada a contrapelo. Este modo de olhar a história já vinha se afirmando, tanto por intelectuais ligados à Escola de Frankfurt, na Alemanha, quanto também por estudiosos ligados à Escola dos Análises, na França. Em diferentes espaços geográficos do planeta, vários pesquisadores de história começaram a esboçar interpretações que assumiam posições diferenciadas daquelas posições normalmente aceitas. Isto ganhou muita clareza na metade do século XX, em lugares como, já tinha clareza na França, já tinha clareza na Alemanha, ganhou clareza na Inglaterra, nos Estados Unidos da América, no Canadá. Por isso, eu penso que esse tipo de entendimento marca o trabalho de historiadores muito importantes, né, como foram Norbert Elias, né, e tem um livro dele extraordinário sobre isso, que é Estabelecidos e Outsiders. Edward Thompson, na Inglaterra, toda a obra de Edward Thompson aponta nessa direção. Eric Hobsbawm aponta nessa direção. Lembremos, um dos livros do início da carreira de Eric Hobsbawm, ele estudou os principais bandidos do planeta, os chamados bandidos. Aqui no Brasil, ele estudou o cangaço, né? Estudou os cangaceiros do Brasil e estudou vários chamados marginais de outros lugares, né? Lembremos-nos de Raymond Williams, na Inglaterra, lembremos-nos de Natalie Zemon Davis, esta extraordinária figura de historiadora norte-americana, e tinha muito mais gente para a gente lembrar, mas eu vou ficar apenas nestes que são os da minha preferência. Peço, Matheus, que troque a imagem. Então, veja, Maurício Graco Cardoso, como nós sabemos, foi vencido no 13 de julho de 1924. E, menos de um mês depois, ele era vencedor com a ajuda das tropas do general Marçal, né, que vieram para combater os tenentes revoltosos. Todavia, a partir de 1930, o mesmo Maurício Graco Cardoso vai amargar a condição de outsider e fica à margem da história até o início do processo de redemocratização em 1945. Cerca de 15 anos fora do poder, não é? A revolta de 13 de julho de 24 foi muito bem posto aqui e o doutor Anderson analisou com muita propriedade as causas desse movimento, né? Ela foi feita em nome da necessidade de moralização do Estado brasileiro, em nome da necessidade de modernização do Estado brasileiro, em nome da necessidade de uma gestão pública mais eficiente, de um programa de educação consistente, responsável e qualificado, em nome da realização de eleições livres, e, de fato, as eleições na Primeira República eram vergonhosas, em nome da organização da justiça eleitoral. Esta era uma pauta nacional que os nossos revoltosos assumiram, já que eram articulados com o movimento nacional das revoltas que os tenentes comandaram
em diferentes lugares, principalmente a partir das ocorrências de São Paulo e do Rio de Janeiro. Agora, não é possível, né, a nenhum de nós retirar os méritos das inovações que Augusto Mainar implementou na administração pública de Sergipe. Augusto Mainar, interventor, ao lado do ditador Getúlio Vargas, foi um grande gestor. Dentre estas inovações, outra vez, recorro ao doutor Anderson Nascimento. Mainar tem uma iniciativa extraordinária. Por favor, pode mudar a imagem, Matheus. Que foi a iniciativa da construção do primeiro jardim de infância público do estado de Sergipe, inaugurado em 1934, né, cujo projeto de organização e implantação, como bem assinalou o doutor Anderson Nascimento, foi entregue à pedagoga Penélope Magalhães. Penélope é uma figura extraordinária, interessantíssima. Uma mulher que havia sergipana, que saiu daqui adolescente, a família protestante, e os protestantes presbiterianos deram a Penélope uma bolsa de estudos e a levaram para os Estados Unidos da América. Lá, Penélope se especializou na língua inglesa e obteve a certificação, o diploma correspondente para ser professora de inglês. Lá, Penélope se especializou em pedagogia e obteve também um diploma de pedagoga. Voltou da América do Norte e veio trabalhar em Sergipe como professora na escola normal, era professora de inglês e de pedagogia da escola normal aqui em Aracaju, e, nesse sentido, conviveu com essas duas extraordinárias figuras de reformadores da educação em Sergipe, também citados pelo conferencista Anderson Nascimento, que foram o professor José Augusto da Rocha Lima e Elvésio de Andrade. Penélope, como eles dois, viajou a São Paulo e foi ela que concebeu, né, permaneceu lá mais tempo e foi também ao Rio exatamente para aprender e conceber e fazer o projeto, elaborar o projeto pedagógico do Jardim de Infância, né, utilizando os ensinamentos de Pestalozzi e Froebel, né, que efetivamente contribuíram muito para o trabalho de Penélope Magalhães. É importante a gente dizer, para a gente discutir o movimento do 13 de julho de 1924, que no momento da revolta, no dia 13 de julho, não pesava sobre Maurício Graco Cardoso nenhuma acusação consistente e capaz de comprometê-lo como gestor. A imagem dele era tão boa que o próprio Augusto Mainar, quando vai à casa de Graco Cardoso, no primeiro momento, convida Graco para aderir aos golpistas, para aderir ao movimento dos tenentes, e garante a Graco que a adesão dele faria com que ele continuasse no cargo de presidente do estado de Sergipe, continuasse exercendo o governo. Graco não foi deposto porque os revoltosos pretendiam depô-lo. Graco não foi deposto porque Mainar, porque Suarino, porque Manuel Messias, porque o capitão pretendiam depô-lo. Graco foi deposto e preso no quartel do 28BC porque ele se recusou a aderir ao golpe. Ele se recusou a aderir, afirmando que ele era o chefe do Poder Executivo estadual efetivamente eleito pelo povo, que Arthur Bernardes era o presidente do Brasil eleito em eleições constitucionalmente previstas e que ele não ia se aliar a um grupo que pretendia dar um golpe para derrubar o presidente. Essa é a causa da prisão de Graco. Não é? Na verdade, não havia nada no programa dos revoltosos que fosse acréscimo ao projeto que Graco Cardoso vinha implementando com muito sucesso na condição de presidente do estado de Sergipe. É importante que a gente diga, a única e honrosa exceção de acréscimo ao programa de Graco foi a construção
do primeiro jardim de infância público sergipano, que foi o Jardim de Infância Augusto Mainá, inaugurado em 1934. Graco tinha sido empossado no poder executivo em 24 de outubro de 1922 e construiu a imagem de realizador e de realizador competente, com as suas águias, que viraram símbolo de marketing extremamente conhecido e reconhecido. Graco criou vários grupos escolares e instalou esses grupos escolares em edifícios suntuosos, que eram chamados, pela propaganda dele, pela propaganda dos republicanos, de um modo geral, de palácios do saber. Graco construiu o edifício sede da Prefeitura de Aracaju, na Praça Olímpio Campos, que foi a sede do Poder Executivo Municipal até que o prefeito, Marcelo Deda, mudasse a sede do Poder Executivo para aquele edifício que funciona nas proximidades do edifício sede, do antigo edifício sede da Petrobras em Aracaju. É um edifício conhecido, um complexo conhecido. Eu vou pedir a Matheus que troque a imagem. Graco, por favor, Matheus, pode trocar a imagem. Graco Cardoso é responsável pela construção do edifício do Ateneu Pedro II, na Avenida Ivo do Prado. Pode voltar um. Volta, esse aí. Esse é o Ateneu Pedro II, né, na Avenida Ivo do Prado, o edifício que hoje é a sede do Museu da Gente sergipana. Ou seja, Maurício Graco Cardoso, presidente que vinha fazendo um governo extraordinário, foi responsável pela obra do mercado em Aracaju, naquilo que hoje, contemporaneamente, a gente vê como algo extremamente moderno e que costumamos chamar de parceria público-privada. Maurício Graco Cardoso se associou ao empresário Antônio Franco para a construção do mercado, né? E também foi por iniciativa dele, agora sim pode passar para a próxima imagem, Matheus, né? Foi por iniciativa de Graco a construção do edifício sede da Associação Comercial do Estado de Sergipe. É um monumento arquitetônico da cidade de Aracaju, conhecido em frente ao mercado Antônio Franco, né, ao chamado Mercado Velho de Aracaju, não é? Esse edifício estava situado num complexo, né, que infelizmente foi desfigurado, né, onde está também construído por ele o Colégio Nossa Senhora de Lourdes, o velho Colégio das Freiras, né, que foi um grande e importante internato feminino da vida de Aracaju. Graco Cardoso, em associação com o prestigiado médico Augusto César Leite, foi responsável pela construção e inauguração do Hospital Cirurgia, né? Graco Cardoso fundou a Faculdade de Farmácia Aníbal Freire da Fonseca e a Faculdade de Direito Tobias Barreto e criou o Instituto de Química Industrial de Sergipe, que atualmente é o Instituto de Tecnologia e Pesquisas de Sergipe, onde ele instalou um curso superior de Química liderado por um reconhecido engenheiro civil e químico que havia trabalhado nos Estados Unidos da América com a Madame Curie. Pode trocar a imagem, por favor, Matheus, que foi o doutor Arquimedes Pereira Guimarães, né? Graco mandou buscar o doutor Arquimedes Pereira Guimarães, que era uma das estrelas do curso de Química da Bahia, em Salvador, da Faculdade de Química da Bahia. E, além disso, Graco é criador do Instituto Parreiras Horta, que hoje cedia o Museu Médico de Sergipe, um grande projeto das entidades médicas sergipanas. Um edifício, né, também outro símbolo da nossa arquitetura. E, como presidente do Estado de Sergipe, Graco foi responsável pela instalação da usina de energia elétrica em Sergipe. Infelizmente, essas instituições de ensino superior e esse curso de química que ele instalou não prosperaram porque o seu sucessor, quando assumiu, né, foi um homem que assumiu desmontando tudo que Graco Cardoso havia montado. Graco
foi afastado do poder no dia 14 de julho de 1924 e levado preso para o quartel do 28BC. Ele somente retornou ao seu posto de presidente do estado de Sergipe no dia 4 de agosto, né, depois que os tenentes revoltosos... Pode retirar a imagem, Matheus, por favor, pode voltar para mim. Viu? Depois que os tenentes revoltosos foram vencidos, né, 2 dias antes, né, pelo general Marçal Nonato de Faria. Né? Os tenentes foram derrotados pelas tropas do general Nonato, como muito bem posto, que era o comandante da 6ª Região Militar. A 6ª Região Militar, à época, abrangia os estados de Bahia, Sergipe e Alagoas, e doutor Anderson analisou muito bem as estratégias dessas batalhas, dessa luta, né, que fez com que o poder Nonato continua aqui em Sergipe, no quartel do 28BC, com soldados recrutados em outros estados, enquanto os que comandaram estavam foragidos, presos, indiciados e julgados. Né? Esse é um outro lado do 13 de julho de 1924, claro. As efemérides são para celebrar as efemérides, e normalmente o vencido pela efeméride é silenciado. Mas eu penso que é um papel importante que a história pode cumprir, mostrando que, na verdade, o 13 de julho de 24 é um grande processo de luta no qual os sergipanos se dividiram, se colocaram em trincheiras diferenciadas, mas são essas. E, nesse sentido, os tenentes merecem todas as nossas homenagens, porque representaram a parte importante da sociedade sergipana e nos ajudaram a ser grandes. Né? Então, era essa a comunicação que eu queria fazer nesse debate, que me honra muito participar ao lado de figuras extraordinárias como José Anderson Nascimento e Adailton Andrade. Muito obrigado. Muito bem. Muito bem.